Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, canal Walter do Brasil. Prazer imenso. Mais uma vez, revê-lo por aqui. E como sempre, vamos comentar algo que não é muito normal em nosso país. Eu quero comentar hoje com vocês esse debate que já há algum tempo vem sendo estabelecido aqui no Brasil sobre o retorno de aulas de educação moral e cívica nas escolas ou as chamadas escolas cívico-militares, enfim, vamos entrar um pouco neste assunto, que como professor eu não poderia ficar ausente. Aliás, nós, os professores, não podemos nos omitirmos de tema tão delicado e tão importante, né? Mas, para tanto, vamos falar primeiro em virtudes, princípios, valores morais, né? Primeiro vamos lá entender o que é a palavra virtude. A palavra virtude é uma palavra latina, né? Vem lá dos antigos tempos dos romanos, da Roma antiga, que utilizava essa palavra que tem o significado de força espiritual. Então, virtude quer dizer força espiritual. E as virtudes, os princípios, valores, eles estão em um conjunto de vários princípios. Quais são eles? O respeito, empatia, responsabilidade, caráter, tolerância, solidariedade, justiça, sinceridade, humildade, lealdade, prudência, paciência. E se nós formos lá, bem no fundo do baú, vamos encontrar outras palavras dentro desse conjunto que são os princípios que todo ser humano precisa ter para ser realmente humano, agir como humano, né? E os princípios, os valores, as virtudes morais, principalmente, elas são ensinadas, elas precisam ser ensinadas, da mesma forma que a criança aprende a andar, a criança aprende a falar, a criança aprende a comer com garfo e colher, né? Enfim, faca, utilizar os talheres adequadamente, tudo isso é ensinado à criança. Da mesma forma, as virtudes também elas precisam ser ensinadas às crianças para, repito, se tornarem seres realmente humanos e poderem ter toda essa relação boa, né? Relação saudável na sociedade. Até os anos 70, anos 80, nós tínhamos na escola uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. E lá nessa disciplina, principalmente, ensinavam-se os valores, os princípios, a disciplina, o respeito, né, a tolerância. Era ensinado os malefícios dos vícios, também era ensinado, o fumo, drogas, a preguiça, enfim. Havia uma série de regras que a criança, o jovem, aprendia. Porém, com o tempo, percebeu-se que a disciplina Educação Moral e Cívica ela estava sendo desvirtuada pelos professores. Não todos, é claro, não todos, mas havia sim professor que entrava na sala e ali despejava sobre o aluno a sua ideologia política, tanto os de direita quanto os de esquerda, ali. E isso, quando termina o período militar, uma das primeiras atitudes que o novo grupo que assumiu o governo no Brasil teve foi acabar com essa disciplina. Também muitas críticas são feitas à instalação de escolas cívico-militares. Então, hoje, esses conselheiros, essa gente de Ministério da Educação, secretarias da Educação, eles tomaram uma atitude, né, que a escola deve ensinar português, matemática, história, enfim, deve ensinar as ciências, as línguas, as matemáticas, tudo bem. E
a família que deve se preocupar com o ensinamento dos valores, com o ensinamento das virtudes, dos princípios morais, etc., para a criança, para o jovem. Entretanto, isso criou um problema seríssimo, porque muitos pais não têm a mínima condição de ensinar valor, né? Os valores aos seus filhos. Né? Nem com exemplos eles conseguem passar, nem com exemplos eles conseguem ensinar esses valores. Outros gostariam, mas não tem tempo. Né? O infeliz, é infeliz mesmo, porque é uma pessoa que trabalha tantas horas como se trabalha no Brasil, né? Sai 7 da manhã, está retornando às vezes às 7 da noite. Qual é o tempo que ele vai ter até para observar o comportamento do filho? É difícil, né? E o que acontece? Acontece que hoje nem a escola, nem os pais praticamente ensinam os valores, né? E como eu já disse, valores, os princípios morais, as virtudes, elas precisam ser aprendidas. Né? Veja, mais um dado que eu quero trazer. O censo de 2022, o último, ele relata que no Brasil nós temos 10 milhões de mulheres chamadas mães solo. Né? Por algum motivo, são mães que não têm companheiro. Elas criam seu filho ou seus filhos sozinhas. Né? E qual é o tempo que essa senhora, essa mulher tem, meu Deus? Por mais que ela queira estar junto do filho, conversar, ensinar, observar o comportamento do menino, da menina, do rapaz, ela não tem tempo. Porque a preocupação dela é levar a comida para dentro de casa. É alimentar aquelas crianças. Ela é só, né, como diz, o solo. Muito bem. Então, é uma situação que os grandes cérebros, né, que norteiam a educação brasileira, eles tomaram várias atitudes, mas se esqueceram disso. Eu acredito, sim, que os princípios, os valores morais, né, as virtudes, né, bem como chamar a atenção para os vícios, né, isso deve também sair da escola. É claro que a família tem sua obrigação, deve fazer a sua parte, mas a escola não deve abandonar, ou não deveria ter abandonado. Não deveria, porque hoje nós estamos encontrando situações muito tristes, né? Práticas que os nossos jovens cometem, falta de respeito, uma série de atitudes, e que eles não aprenderam. E outra coisa, só se aprende valores, virtudes, princípios morais através da repetição. Então, o que hoje deveria ser recomendado? Que todos os professores, todas as disciplinas, né, tivessem essa responsabilidade. Tivessem, sim, essa responsabilidade. Né? Eu deixo aqui o meu recado, é o que eu penso, é o que eu acho, e espero que você, né, se não concordar, coloque aí nos comentários também a sua opinião, que é importante, é sempre importante. É assim que a gente estabelece um debate sério e útil à sociedade. Muito obrigado pela atenção, até breve, um grande abraço a todos vocês. Deem o like, por favor.